Êxodo, capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó, diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Eita glória! Diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo quanto for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Amém. Podem assentar, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos fazendo essa série de estudos, nossa cantora Elaine, no livro do Êxodo, e nós estamos agora no capítulo 9. No último estudo, estudamos o capítulo 8 e aprendemos sobre as quatro primeiras pragas enviadas ao Egito para que o povo fosse. E aqui, irmã Carla, nós vimos a primeira praga, foi a praga da água se converter em sangue. E essa praga foi para desmascarar um falso deus, Diácono Walter, de nome Api. O deus Api foi desmascarado, que era o deus do Egito, do Nilo, que dava vida ao Nilo. E agora esse falso deus não teve poder nenhum. Foi a primeira praga. A segunda praga foi das rãs. Foi das rãs. Aí desmascarou uma deusa chamada deusa Ra. Até quem assistiu aí aquela série da Record falou sobre a deusa Ra. É uma deusa do Egito. E ela não pôde proteger as rãs. Diz a Bíblia, irmãos amados, que as rãs subiam na cama, nas louças, sabe? Nas mesas. Aquilo era um negócio. Imagina você estar dormindo, a rã subir na sua cama, no seu pé. Misericórdia. Coisa horrível, né? Então, a tal da deusa Ra, Diácono Gilberto, não pôde fazer nada. E aí, irmão Magno, vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos. E aí o tal do Deus chamado Deus Tote. Esse também não pôde fazer nada. E a quarta foi a praga das moscas. Um tal de um Deus chamado Pitá. Um Deus chamado Pitá. Irmão, vocês estão observando que existem seitas lá no Egito, esse demônio que coloca um Deus para cada coisa? Ele é antigo, do Egito, né? Muitos anos antes de Jesus nascer. Então, esse demônio, ele muda de país, ele muda o nome dos deuses ou dos santos, né? Ele muda a coisa, mas a ideia, o espírito é a mesma coisa. Aí tem lá, né, o ser, vou botar assim, o ser espiritual, né? Um chama de santo, chama de Deus, outro chama disso, aquilo. Enfim, esse ser espiritual, aí tem um para casamento, aí tem um que é para
Para cada dia do ano, irmão, sai tendo calendário. Para cada dia do ano tem um ser, né, protetor. Então, note que aqui no Egito era a mesma coisa. Só que isso é uma afronta a Deus. Todo pecado que a pessoa, a maioria dos pecados, muitos pecados são contra o próximo. Por exemplo, roubar, contra o próximo. Matar, é contra o próximo. Falar mal, testemunho, é contra o próximo. Mentir, contra o próximo. Agora veja, a idolatria, colocar santos ou entidades ou isso, aquilo, invocar, se ajoelhar, fazer pedidos. Sabia, irmãos, que a gente não pode fazer pedido nem a anjo. Tem gente que faz pedido a arcanjo Gabriel, vem com esse papo, está errado. Não pode. E quem está falando que está errado não sou eu. Eu vou mostrar na Bíblia. Vou provar na Bíblia. Eu penso, ensino a Bíblia, né? Então, irmãos, isso ofende, agride a santidade de Deus, ofende a Deus. O pecado contra Deus diretamente sobe como um fedor, como um mau cheiro às narinas de Deus. E aí, essas pragas vêm ao Egito para desmascarar essas entidades malignas, né? Que por detrás tem demônio por detrás. Então, nós devemos ter muito cuidado. Uma irmã, eu vou mostrar aqui na Bíblia, e quando você abre aí na sua Bíblia, fazer um favor, em Apocalipse, capítulo 22. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. E o versículo 8. Versículo 8. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. O capítulo 22 é o último capítulo do livro de Apocalipse. Aqui chegou ao final de tudo quanto o anjo mostrava ao apóstolo João. O anjo saiu mostrando ele, dentro do primeiro capítulo, segundo, terceiro, mostrando todas as revelações do Apocalipse. O anjo mostrou, João. E quando chega no final, quando termina de mostrar as revelações, é que acontece isso aqui que nós vamos ler agora. Versículo 8 assim: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Que essas coisas? Todas que estão no livro. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Sabe o que é conservo? É servo junto, servo igual, servo com. É igual. Então o anjo falou: eu sou servo de Deus igual você é. Não faz isso. Dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras da profecia deste livro. Aí o anjo fala: adora a Deus. O que o anjo está falando? Adorar, meu filho, é só com Deus. Só pode adorar a Deus. Uma vez, eu conversava com alguém de uma certa denominação, e a pessoa falou assim: não, mas nós não adoramos santos, nós só veneramos. Aí eu peguei e falei assim: por favor, abra aí o Google e coloca aí o que é venerar. Aí a pessoa colocou. Agora leia, fazer um favor. Quando ela começou a ler, ela gaguejou. Por quê? Porque adorar e venerar é a mesma coisa. Venerar significa gostar muito, elogiar, adorar. Como é que é? Eu falei, adorar. Ó. Então veja, o Google, tá? O dicionário, que é neutro. Você não sabe que dicionário
não é de denominação A, irmão Fábio, e nem de denominação B. O dicionário, ele é neutro. Então, diz lá, irmão Ezequiel. Então, mas poucas pessoas são cuidadosas de quando se fala e verificar. Quando, às vezes, os líderes de uma denominação falam uma coisa e a pessoa fala, o fulano falou. Mas quem é fulano? E se fulano estiver enganando a gente? Então, por isso, irmãos, que nós só acreditamos na Bíblia. Não é a minha opinião. É a Bíblia que está nos ensinando nesta noite. Adorar só a Deus. Amém? E não é o único texto que fala disso não, tá? E não é o único texto que fala disso não. Tem mais textos na Bíblia aqui falando sobre adoração. Quer ver? No capítulo aqui em Apocalipse ainda, capítulo, deixa eu me ver aqui se eu me lembro. Capítulo 1, talvez. Capítulo 1. A minha cabeça já não está tão boa assim para lembrar dos textos. Capítulo 1, versículo. Quer ver? E João, ele prostra diante do anjo, mas o anjo. Pronto. Vamos deixar para outro dia, eu não estou lembrando, não. Onde é que fala. Aqui, tem outros lugares aqui em Apocalipse, né? Que fala que ele queria adorar o anjo fala, não permite. Tá? Um outro texto que tem também aqui, não só em Apocalipse, está em Atos. Atos, capítulo 10. Acho que é 10. Atos 10. Atos 10, versículo. Deixa eu me ver aqui o versículo. Atos 10, versículo 25. Atos 10 e o versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: levanta-te, que eu também sou homem. O apóstolo Pedro não aceitou ser adorado. Então falou: rapaz, nos dias de hoje, seria assim: estás maluco? Se fosse em Portugal, estás parvo. Levanta já, anda-te, levanta-te. Estás parvo, não faças tal. É isso que Pedro fez. Só podemos adorar a Deus. Adorar, venerar, exaltar, cultuar, só a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo, o último estudo foi o capítulo 8, hoje vai ser o 9. E no capítulo 9, temos aqui mais algumas pragas falando aqui. Primeiro, nós temos aqui a quinta praga, que é essa que nós lemos, a morte dos animais. A morte dos animais. Algumas coisas nos ensina nessa primeira praga aqui. Alguma coisa. Primeiro, que o próprio Deus, ele, irmã Josefa, se apresenta falando: eu sou o Deus desse povo. Ai, irmão. Coisa linda. Dá uma olhadinha aí, fazendo favor. O versículo 1. Depois do Senhor disse a Moisés. Quem foi que falou? O Senhor disse a Moisés: entra, Faraó, e diz. Fala isso com Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. E hoje, irmão, será que Deus pode chegar assim e falar assim: fala, meu servo, o Deus da Assembleia de Deus na Rodovia do Sol, o Deus desse povo, irmão, aleluia, glória a Deus. Já pensou? Para isso acontecer, como é que tem que ser a nossa atitude? Para o Senhor Deus olhar para nós e falar: eu sou o Deus desse povo. Eu sou o Deus. Deus se identificar conosco. Mas aqui, Deus se identifica com quem não é seu filho. Deus se identifica com gente desobediente. Deus se identifica com gente rebelde, que não quer nem saber. Aqui, inclusive,
De falar com ele. Ah, não gosto de oração. Ó, gente, orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus, você não gosta de falar com ele. Você não gosta de falar com ele, como que ele vai se identificar como seu Deus? Aí fica complicado, aí, meu Deus. Aí fica difícil. Uma coisa linda, irmã Kátia, é que eu tenho certeza que todos vocês que vieram aqui essa noite para falar com o Senhor que enfrentou a chuva, que não foi fácil, vocês vieram, o Senhor lá do céu com aquele sorrisão. Porque Deus é uma pessoa, não é uma pessoa humana, pessoa divina. Ele está olhando assim, está o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas eu imagino o Pai falando com o Filho, e o Espírito aquela conversa lá da Santíssima Trindade. E ele apontando aqui, e olhando, irmã Cláudia, vendo a senhora com essas crianças saindo, vindo. Não vou de ver Deus olhando o Senhor. Depois você vai de trabalho. E assim sucessivamente, cada um dos irmãos, porque vocês sabem, cada um tem a sua atividade, irmão Ezequiel. Aí ele fala, eu sou o Deus de Ezequiel. Eu sou o Deus da Missilene. Eu sou o Deus da Carla e do Carlos. Eu sou o Deus do presbítero Cláudio. Imagina, aleluia. Quem tem essa fé? Quem tem essa esperança? Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu sinto que eu sou do Senhor e sinto que Ele é meu. Ele é o meu Deus. Ele anda comigo. Aleluia, pela rua, irmã Josefa. Às vezes eu penso que eu estou doido, irmã Lia. Eu começo a falar em mistério. Aleluia. Oh, glória. Ele está comigo. Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. Agora outra coisa. Quem desobedece? O tema dessa noite é desobediência agrava o juízo divino. A desobediência agrava. Sabe o que é agravar? É piorar. Desobediência piora o juízo divino. Vamos falar sobre esse tema, irmã Lia, nesta noite. Então, aqui uma primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, antes de começar a falar dos agravamentos, é que Deus se identifica com o seu povo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que Deus, ele, embora Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele protege os seus. Ele protege aqueles que são seus. Olha, aqui diz o texto, versículo 4. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios. Tudo negado. Mas o gado dos israelitas... Aleluia, você está entendendo? Todo mundo tem filho, mas os filhos do crente. Todo mundo tem carro, mas o carro dos crentes. Todo mundo tem celular, mas o celular do crente. Ô, glória! Você está entendendo o mistério de Deus? Pastor, o senhor está querendo dizer que até o nosso celular tem que ser convertido? Tem. Porque tem celular que é desviado, né? Fica vendo pornografia. Tem televisão também. Lá em casa, minha televisão é crente. A televisão. Quando tinha rádio também que não passava música mundana. Porque tem gente que... Irmão, esse dias, irmã Carla, passou um pastor. Esse dia eu estava até conversando com um casal de obreiros aqui na nossa igreja, e eles falando em outro estado, o pastor ensinando na igreja que ele podia cantar música mundana, e que ele cantava música mundana para a esposa dele. Oxe! Como, irmão? Quando a Bíblia diz assim que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Não, irmão. A fonte que é nosso corpo, que é morada do Espírito Santo, tem que ser uma só fonte. É fonte pura, é fonte santificada. Aleluia! Oh, glória! Sabe, querida irmã Rose, que a palavra, quando eu falo, fonte santificada é separada para o uso exclusivo só de Deus. Por isso, nossos pés também são santos, porque não frequenta quadrilha, não frequenta boate, não frequenta... Não. Crente, os pés do crente é pé separado, é santo. E se tem os ouvidos também, sabia? A boca, os olhos, a gente desvia.
Às vezes até a vontade carnal quer olhar para certos lugares, mas a gente baixa a cabeça, Jesus, tem misericórdia, me guarda. Por que você faz essa oração? Por que você vira para o lado? Ora, Senhor, me ajuda. Aí você começa até a assoviar um hino. Entendeu? Por quê? Porque os seus olhos é santo. Seu ouvido é santo. Aleluia. Aqui, teve uma época que eu tinha um tempinho melhor, né? Aí eu ia para a academia de musculação. Chegava lá e, mamãe, eles botam aquelas músicas mudando lá. Aí quando eu volto aqueles pesos, meu Valentino, eu ficava na minha mente, baixinho, suviando e cantando, baixinho. Primeiro eu me concentrava na contagem, né? Na contagem. Quando eu estava levantando, aí eu tinha que me concentrar na contagem, senão eu errava, irmão Fábio. 2, 3, aí nem ouvia música. Aí quando eu ia descanso, aí eu, no descanso, você sabe que o perigo é quando a gente está ocioso. Lembra do Davi? O Davi pecou, foi quando ele era para estar na guerra, e ele estava no palácio aí, olhando a janela, aí olhou e viu a Betseba. Ai, meu Deus. Aí o Verão começou a pensar bobagem. E quando nos intervalos, ali, irmã Marisônia, aí ele estava descansando, aí eu começava a subir o hino. Ou então cantar mesmo, baixinho. Entendeu? Irmão. Quando o pessoal estava lá fora, falando bobagem, eu estava sentindo o gosto do Espírito. Sabia? Eu já falei mistério na academia. Eu já falei mistério. Que uma vez comecei a chorar, virei para o canto assim, despistado. Comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. Não tem lugar que você não possa sentir a presença dele. Basta você concentrar no trono da graça de Deus. Elevar seus pensamentos ao Senhor. Nós até precisamos voltar a falar mais dessa expressão. Nas orações nós falamos assim, Senhor, eleva meus pensamentos a Ti agora em oração. Lembra que eu orava assim? Nós temos que fazer isso. Né? Por quê? Porque tudo nosso é diferente do que o que é do mundo. Tem coisa do mundo, de pessoas do mundo, que foi dado pelo diabo. Mas tudo que nós temos, Mariana, foi dado pelo Senhor. Tudo que temos foi dado pelo Senhor. Não mexe com crente não, que você vai se dar mal. Porque foi o Senhor que nos deu. E aqui, irmão, é a primeira, né, a segunda coisa que nós aprendemos, que Deus não faz exceção de pessoas, mas Ele guarda aquilo que nós... Agora, Ele pune o desobediente. Olha o versículo 4. O versículo... Olha que coisa... Versículo 6. O Senhor fez que esta coisa no dia seguinte, que todo o gado dos egípcios morreu. O gado dos egípcios morreu. Aí, olha só o 7. O faraó enviou a ver. O faraó, vai lá, que o gado aqui está morrendo. E Deus cita camelo, ovelha, vaca, cavalo, jumento. Tudo começou a morrer. Aí o faraó, vai lá. Agora imagina comigo o enviado do faraó chegando. Faraó, rapaz, inclusive, quando eu estava voltando, lá não morreu nada não. Até teve uma vaca lá que eu passei, estava criando. Em vez de lá, em vez de morrer, está aumentando. Imagina, aleluia. O texto não fala, mas eu imagino, irmão Jonathan, no mínimo, o texto diz que lá não morreu ninguém. E o mensageiro chegando aqui, o povo vai ter que dar relatório negativo a teu respeito. O diabo vai ter que dar relatório negativo. Os demônios, a mão do diabo. Rapaz, vai lá. Coloca aí uma quenga aí no caminho desse homem. Aí, tem que derrubar ele, rapaz, está evangelizando, está na oração. Rapaz, que é isso? Aí vem o capetinha. Aí o capetinha tenta.
Aí o capetinha volta lá e vem aí. E o homem lá? É, tem jeito com ele não. E aquela mulher, rapaz? Não tem jeito não. Eu não guardei aquele povo, é fanático. Só fica em oração, jejum. A gente chega e se percebe logo a presença da gente. A gente é invisível, mas a gente chega e se percebe. Não sei o que tem que se percebe. É, irmão. E percebe mesmo. Mistério. Aleluia. Essa semana, mais irmão Guilherme, irmão João, está na casa de alguém. Nem conversei com ele depois disso. Mas quando eu cheguei naquela casa, quando nós fomos orar, irmão João, essa semana, lembra? Quando nós chegamos lá, irmão, olha, eu sentia a presença real, eu cheguei a abrir o olho. Uma presença de pessoa estranha naquele lugar. É a presença do coisa ruim. Ele sentiu também. Canto, ramando, chamando agaço. Quando Deus está com você, ele denuncia. Aí o demôniozinho volta lá para o inferno. E fala do inferno que não tem demônio no inferno. É nas trevas exteriores. Lá nas trevas, que o demônio vive nas trevas, como sempre. Gosta de coisa preta. E aí, fica lá na escuridão. Aí volta lá, aí está lá, aí dá relatório. Agora, qual é o tipo de relatório que o inimigo está dando a nossa respeito? Porque isso aqui, ó, o enviado do faraó, você sabe, o faraó representa o inimigo, o Egito representa o mundo, o enviado do faraó voltou para o rapaz lá, não morreu nenhum gado, nenhum morreu. Eita, Deus lindo, você pode glorificar o Senhor aí que te protege. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que Deus entra no tempo, Deus entra no tempo para tratar com o homem. Porque Deus, os irmãos sabem, Deus está acima do tempo. Para Deus não tem tempo. Passado, presente, futuro. Quer dizer, passado e futuro, para Deus não existe isso. Deus está acima do tempo, mas ele entra no tempo. Quer ver? Ó, versículo 5. O Senhor assinalou certo tempo, ó, dizendo, amanhã, olha aí. Eu gosto tanto dessa expressão, minha Maria Natal. Amanhã, ô glória, quando você acordar na manhã de sábado, ei, presbítero Francisco, companheiro, ó, a palavra de amanhã, Deus estabeleceu o tempo, irmão Mário, irmão presbítero João, presbítero Clarinho, no Rio, Deus estabeleceu o tempo, estabeleceu o tempo. Ah, tem um tempo que Deus vai te usar, tem um tempo que Deus vai levantar na terra, tá entendendo? Tem um tempo que Deus vai abrir aquela porta, tem um tempo que Deus vai resolver aquele problema, tem um tempo que Deus vai tratar aquele homem, aquele menino, aquele rapaz, você está entendendo? E Deus tem duas maneiras de tratar. Uma é tratar trazendo bênção e usando. Trata usando. Outra maneira que Deus trata é corrigindo. Porque os irmãos sabem, nós somos família. Nós somos uma família. Deus, irmão Magno, é o nosso pai. E nós chamamos os irmãos de irmão ou irmão. Então nós somos uma família. E como é que nós tratamos uns aos outros na família? É sempre corrigindo um ao outro? Não. É de relacionamento, de amor, de querida, bom dia, você dormiu bem? Né? Aí, né, leva um cafezinho lá para a esposa na cama e tal, essa coisa toda. O Fábio faz sempre isso. E aí, é o relacionamento. Tratamos uns com os outros. Deus trata conosco também. E não é só correção não, Ezequiel. É ir na nossa casa para nos abençoar. Deus gosta disso. Quando ele criou o primeiro homem, Adão e Eva. Oh Deus, lindo, aleluia! Diz a Bíblia que pela viração do dia, ele entrava pelo jardim e chamava Adão. Aí Adão vinha, pois não, meu senhor. E diz a Bíblia que o Senhor falava com Adão, face a face. É? Oh glória, coisa linda! Adão conversando com o Senhor. Adão não via o Senhor. E ninguém pode ver a Deus que morre. É muito poder. Mas aí o Adão conversava com Deus, Deus conversava com ele, tal, tal, tal. Você acha que Deus mudou? Não. Ele ainda é o mesmo, ele fala conosco. Ele entra no seu quarto, ele entra na sua casa, ele entra dentro do seu carro, na rua, quando você fala com ele vem, aleluia! E Deus tem o tempo, irmã Judé, tem o tempo de fazer. Outra coisa que encontramos aqui,
os detalhes da estratégia de Deus. Agora nós vamos para a segunda praga. A primeira foi a morte do gado. Agora a segunda praga é das úlceras, a coceira, a sarna das pessoas. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés a Arão: tomai os punhos cheios de cinza de forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Olhem o versículo. Vocês vão pegar cinza, mas olha, o Moisés vai fazer assim. Deus, querido irmão Valdivino, irmão Fábio, é Deus de detalhe, presbiteriano aí. Deus, ele distingue tudo. Por isso que tem gente que, às vezes, se você teve um sonho, se você não entendeu a revelação, continua orando para Deus te explicar, porque Deus é Deus de detalhe. Deus, ele fala detalhes. Aí você calma, presta bem atenção, porque ele é Deus de detalhe. E Deus também fala por código. Fala por código. E aqui, ó, vocês pegam a cinza. O poder estava na cinza? Não. Pega a cinza. Qual tem gente? Nós vamos chegar nessa praga, que é a morte dos primogênitos. Sobre passar o sangue nos umbrais das portas. Vamos chegar lá. Mas tem gente que quer que unge as portas. Na pandemia teve muito isso. Com base nisso. Gente, mas quando a gente unge com óleo. Não é com sangue. Lá foi sangue. Lá, Deus mandou por uma ocasião específica. Depois desse dia, houve alguma outra vez que passaram sangue nas portas, na Bíblia? Nunca mais houve. Mas, viu? Então, nós precisamos entender a palavra. Não é assim? Deus, ele dá ordem específica. E o poder não está na cinza. O poder está na obediência. Aleluia! Glória a Deus! E aqui, ó, é Moisés. Mas é legal, rapaz. É Deus que Deus quer usar. Passa. Senhor, fala com a Valentina. Senhor, mas a Valentina, ela tem muita ocupação, mas é. Senhor, mas fala com a minha mãe Natal. Aí, Senhor, mas ela é uma mulher, isso aí tinha que ser. Deus mandou fazer. Não adianta fugir, é Natal. Não adianta botar o pastor Vasco que não vai dar certo. Deus já falou, é Natal, acabou. Ele que manda, é o Senhor da igreja. É o Senhor das nossas vidas. E o segredo está nisso aí. Em entender quem Deus quer usar, onde. O quê? É aí que está o segredo, irmã Milagre. Aleluia. Então, os detalhes da estratégia de Deus. Olha o versículo 16. Aqui do versículo 8 até o versículo 21, Deus vai tratando, falando sobre essas pragas aqui. Olha o 16. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para o meu nome ser anunciado em toda a terra. Aqui nós já vamos para uma outra situação, que é o propósito que Deus estava mandando essas pragas, e aqui Deus está falando com Faraó. Faraó, foi para isso que eu estabeleci você. Né? Agora, antes de eu continuar no versículo 16, para fechar essa questão da praga da úlcera, dá uma olhadinha aí no versículo 10. Versículo 9 e 10. Tornou-se em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornaram em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado, e em toda a terra do Egito. Olha, quando fala gado, que cavalo, você não sabe, cavalo é gado. Ovelha é gado. Girafa é gado. É gado. Como capim, é gado. Tá? Então, todo gado,
Nos homens, úlcera, começou a tumores a surgir neles. Versículo 10. E eles tomaram cinza do forno e puseram diante de Faraó e tal. Ok. Versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Eles não podiam ficar diante, na frente. Sabe o que é isso? O inimigo não vai ficar na sua frente. A melhor coisa é fazer as pazes com o crente. Ó. Deixa o crente em paz, porque você não vai poder ficar na frente. Pronto. Versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó não ouviu. E aqui, versículo 16, aqui que chega onde eu queria falar. Porque tem gente que pensa que o endurecimento do coração de Faraó era para Deus mandar o Faraó para o inferno. Como se Deus tivesse escolhido o Faraó para ir para o inferno. Não. Olha o versículo 16. Né? Eu posso começar aqui, só para os irmãos entenderem, a partir do 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te de manhã cedo, põe-te diante de Faraó. E diz-lhe, assim diz o Senhor, o Faraó. Que Deus está falando, irmã Lia, com o Faraó. E chegando no versículo 16, versículo 15, porque agora tem estendido a mão para ferir a ti. Deus falando com o Faraó, eu tenho estendido a mão para ferir você, Faraó. E o teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, mantive você, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado na terra. Então, não foi para mandar ele para o inferno, foi para que o Senhor seja glorificado. E agora, olha o versículo 17. E tu te levantas contra o meu povo, para não deixar ir. Rapaz, eu tenho sido glorificado em ti, eu tenho te castigado, e você ainda não deixa. Está vendo? Então, foi por isso. O propósito de Deus foi tratar com o Faraó. E que todo mundo olhasse para o Faraó e dissesse assim: glória a Deus, o Deus de Israel é Deus mesmo. Foi para isso. Se Faraó se arrependesse, seria salvo. Porém, Faraó não se arrependia. Né? Depois, terminando já, indo aqui. A outra praga que nós temos aqui, a última praga do capítulo 9, tá? É a 7ª praga agora, é a dos trovões e saraiva. A praga das úlceras, a praga do gado, tinha um deus, né? Que era chamado de Deus Apis. Deus Apis. Apis. Esse Deus Apis, ele era chamado de Deus touro ou Deus vaca. Deus touro ou Deus vaca. Era o chamado Deus protetor dos animais. E a úlcera veio, na verdade, a úlcera não, a mortandade atingiu os animais, todo o gado. E o tal do Deus Ape não pôde fazer nada. Na 6ª praga, que é a da úlcera, é uma deusa chamada deusa Íris. Íris. Deusa Íris. Íris era chamada a deusa da medicina. Deusa Íris é a deusa da medicina. E aí veio as úlceras. E essa deusa da medicina não pôde fazer nada. Pipocou úlcera nas pessoas e ela não pôde fazer nada. E agora, por último, veio a praga da saraiva, caindo pedras, né, sobre os animais, as lavouras, da saraiva. E aqui o Deus é o Deus chamado Deus Respu. Um Deus chamado Respu. Respu. Ele era que protegia, entre aspas, protegia contra as trovoadas, contra os vendavais,
e contra Saraiva. Mas o Respum não conseguiu, irmão Gilson, fazer nada, companheiro, porque vinha Saraiva. E detalhe, Saraiva, Saraiva de fogo. Começou a cair pedra, além das próprias pedras, pedra de fogo caía, começou a pegar fogo, queimar, destruir tudo. Irmão, eu não sei de onde, queridos irmãos, irmão Nil, que as pessoas tiram, o Elianai, irmã Josefa, eu não sei de onde as pessoas tiram um Deus bonzinho, que pode empurrar com a barriga, que pode pintar o 7 e borrar o 8. Essa é uma expressão que eu aprendi não. Pode pintar o 7 e borrar o 8. E acha que, irmão, o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, ele protege, mas a mão dele também é pesada. Mão de juízo. Né? Então, o que mais que aprendemos aqui? Aprendemos que nós devemos temer o Senhor que nos livra do juízo. Olha o versículo 20. Quem teme a Deus, Deus o livra do juízo. Aprendemos que quem teme a Deus, Deus livra do juízo. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Sabe o que aconteceu? Esses servos de Faraó temeu o Senhor, guardou o gado e não aconteceu nada com eles. Se você temer o Senhor, porque tem gente que não teme, faz tanta coisa errada que parece que Deus nem está vendo aqui, ó. Deus está com o olho como chama de fogo, está vendo tudo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Já aconteceu de alguém vir falar mal de alguém e a gente assim, sabe aquela coisa, acaba envolvendo também, falando um pouquinho mal também. Já aconteceu comigo. Eu saí dali, o Senhor falou comigo, você não devia ter falado isso. Você devia ter ficado calado. E eu me senti mal. Pedi perdão ao Senhor. O que é isso? É o temor do Senhor. É o temor do Senhor, irmão. Quando você teme, você desvia do mal. Quando você teme, você desvia da preguiça, do desânimo. É que você teme. Você fala assim, poxa, mas Deus já me deu tantas coisas. Deus tem me abençoado. Olha, quantas pessoas querem ir para a igreja e não conseguem. Mas Deus me deu um carro, Deus me deu uma bicicleta, Deus me deu uma moto. Aqui, você não tem moto nem bicicleta, pastor, mas eu tenho duas pernas boazinhas. Minha vizinha está na cadeira de roda e eu estou aqui andando direitinho. A outra vai ter amputado, isso aqui, no tarará. Está entendendo? O que é isso? É temer a Deus. Temer o Senhor. Quem teme o Senhor, Deus livra do juízo e abençoa. E abençoa. E abençoa. Aleluia. Agora veja, o perigo do remorso e não arrependimento. Olha só, versículo 22 agora. Do 22 ao 32, nós vemos aqui, irmão Alessandro, irmão Adilson, o perigo do remorso. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, e sobre toda a erva do campo da terra. Aqui Moisés fala. Agora, olha o 28. O 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe, esta vez pequei. O Senhor é justo. Ó, não, agora estou errado. Não, agora, pastor, vou ficar firme. Não, dessa vez, pastor. Não, dessa vez eu vou acertar o passo. Vai mesmo? Deus está vendo. Vocês estão entendendo, amados? Aí, dessa vez, pequei, o faraó falou. O Senhor é justo. Ó, é justo. Viu? A pessoa, quando está fazendo coisa errada, irmão, aqui, João Vitor, quando a pessoa está fazendo a coisa errada, ela tem consciência, tá? Ele está matando gado, arrasando com a lavoura.
as casas tudo pegando fogo, com pedra de fogo, a pobreza em todo o Egito. Aí o faraó, rapaz, Deus é justo. Ué, viu? Deus é justo. Por que, que o faraó pensava isso? Quem faz coisa errada, no fundo, irmão meu, sabe que está errado, Tiago. Vem, carinha. Sabe que está errado, minha filha. Quando a pessoa faz uma coisa errada, o presbítero João, sabe? E o faraó falou, Deus é justo. Tá vendo? Tá vendo aí, irmão? Diácono Marcos. Aí agora, ó, 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Vai que vai dar tudo certo. Ó, deu a palavra. Deu a palavra. Olha, versículo 29. Então lhe disse Moisés, eis que saindo da cidade, estenderei a mão, os trovões cessarão. Tá, e assim foi. Agora, olha o versículo 34 agora. Olha o 34. Terminando. 34. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu. Note, irmão, os olhos no pecado endurecem o coração. Os olhos no... Meu Deus, que pecadão. Quando a pessoa pensa assim, o coração não teme a Deus, as promessas de Deus, a vida que está na mão da pessoa, nem aí. Rapaz, Deus pode, desculpa uma expressão popular, cuidado que Deus pode passar o carro no você. Cuidado! É? Então, o que nós aprendemos nesta noite? Primeiro, nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele abençoa os seus, Ele cuida dos seus, e quem desobedece, Ele pune. Aprendemos nessa noite que, em segundo lugar, Deus entra no tempo e trabalha, se relaciona conosco no nosso tempo. Terceiro, Deus usa detalhes para nos orientar na sua obra. Fulano, faz assim, é com assim, não é com assim, faz desse jeito. Deus, Ele orienta. Na obra de Deus, a gente não pode inventar. Não pode inventar. Ai, pastor, agora eu vou pintar a igreja de preto. Irmão, não pode inventar. A estratégia está aqui, ó. Depois, o propósito de Deus é punir Faraó para ser glorificado. Deus é glorificado em todas as coisas. No bem, diante dos homens, mas naquilo que acontece de juízo também. Deus é glorificado. Em quinto lugar, quem teme a Deus se livra do juízo. Quem teme a Deus se livra da sentença e recebe a bênção. Em sexto lugar, perigo do remorso. Cuidado para não falar igual o Faraó. Não, agora, dessa vez, hein? Dessa vez. Cuidado. É só remorso. Quando o chicote está comendo, não. Estou desempregado, está doente, o médico aparece um câncer, eu acho que vai morrer, vem para a igreja. Fica bom, desvia de novo. Eu conheci um rapaz, ele pegou SIDA, AIDS, 3 vezes. E curou 3 vezes. Na quarta, ele ficou cego. Ele contou um testemunho. E tinha lá pessoas da igreja que conheciam ele. E falou, essa já é a 4ª vez. A pessoa estava perto de mim. E depois o próprio pessoa falou, vocês me conhecem, eu cresci aqui, fui adolescente aqui. Pessoa envolvida com homossexualismo. Vinha para a igreja, desviou, aí pegou AIDS, SIDA. Aí veio para a igreja de novo, Jesus curou. Desviou, pegou de novo. Voltou, Jesus curou, a ponto de não ficar sequela. Ele falou. E as pessoas, ele, como era ali, era na igreja dele. Vocês sabem que eu já voltei. E agora ele tinha ficado cego. Aí, a 4ª vez, ele falou assim, agora Deus fez isso comigo para eu não desviar mais. Ele tinha ficado cego. Aí, estava dando testemunho.
Levou, quem duvidasse, estava com os exames ali para mostrar. Deus havia curado a pessoa. Já era a quarta vez. E da quarta vez estava curado. Ele falou, estou aqui curado, está aqui os exames, mostra tudo. Jesus me curou de novo. Imagina, irmão. Mas não é todo mundo que Deus dá tanta corda assim, não. Não é todo mundo, não. Deus conhece as pessoas. Né? Então, cuidado com o remorso. E por último, cuidado com o olho no pecado, porque o pecado endurece o coração. O mundo dos prazeres carnais endurece o nosso coração. Toma cuidado. Que Deus nos guarde. Eu estou falando para mim. Todas estas coisas que eu estou falando esta noite, não estou falando apenas para os irmãos. Eu estou falando para nós. Para mim também. Nós somos a igreja. Todos esses conselhos, todos eles, sem exceção, é para mim também. Nós estamos indo juntos para o céu. Nós vamos chegar lá. Nós estamos no caminho estreito, na porta apertada. Nós não amamos o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça, por gentileza. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos orar pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. E agora, de olhos fechados, eu queria que você olhasse para dentro de você. Será que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, tudo nosso é separado para Deus. A sua televisão é separada só para Deus. O seu celular é separado só para Deus. Suas roupas, os ambientes onde você vai. O tempo que você tem de relacionamento com... O tempo que você tem, você usa para Deus. Você até deixa de fazer coisas seculares, porque você separa tempo para Deus. Você escuta os detalhes que Deus fala, a estratégia faz assim. Às vezes você quer fazer diferente, mas você sabe não. Vamos fazer do jeito de Deus que é melhor. Você questiona. Você teme a Deus? Às vezes a carne pede para olhar para tal lugar, para fazer certos comentários, para ir em tal lugar, para vestir tal roupa. Mas você fala assim, não. Você teme a Deus e compra uma roupa que às vezes você nem queria usar, para falar a verdade. Para ser sincero, mas você usa porque você teme a Deus. Você foge do remorso e quer de verdade arrepender. Você quer desviar seus olhos do erro. Derramando camanda que anachuri comanagandas nébias. Nós estamos na tua presença, Deus vivo e poderoso. Derrama do teu azeite sobre cada um de nós. Deus nos ajuda para que arrependamos de verdade. Não fiquemos apenas de remorso, Senhor, mas arrependimento verdadeiro. Nos livra, Senhor, de todo mal. Ajuda-nos a te obedecer, porque a desobediência agrava o juízo sobre nós. Ó Deus, que não ficamos com medo do juízo, mas nos rendamos a Ti pela Tua bondade, Teu amor, pela gratidão do Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis. Nesta noite, se algum de nós, se eu preciso, se cada um de nós precisamos corrigir a rota, nos perdoe. Nos ajuda a corrigir a rota nesta noite. Nos lava no sangue de Jesus. Nos dê vestes brancas. Dê vestes brancas a mim, ao teu filho, à tua filha. Veste branca. Pinga colírio nos olhos. Colírio espiritual. Unja o ouvido, unja a boca, unja o coração, unja o pé. Deus, nós queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Nós queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Passa a lima espiritual em nós. Tira toda a impureza. Eu te peço, santifica-nos no nome de Jesus.
Você pode dizer amém? Que Deus